Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E nesta videoaula vamos aprender a criar um tapete usando o V-Ray. Galera, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que curtiu aí a nossa fanpage, que curtiu o nosso canal. E também quero agradecer a todos aí que já se inscreveram para o mini curso do V-Ray, tá certo? Esse evento que a gente vai estar realizando dia 15 de fevereiro de 2016. Um evento aí que vai trazer muito conhecimento para você que quer aprender o V-Ray. Eu quero dizer que centenas de pessoas já se inscreveram, tá certo? Tem bastante gente já inscrita. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Compartilha com os amigos para a gente poder fazer um evento grande, um evento que vai ter muita gente, tá certo? Porque quanto mais pessoas tiver, mais perguntas vão surgir, mais comentários vão surgir e aí a gente vai tirando essas dúvidas e vai estar compartilhando muito conhecimento. Vai ser uma série de vídeos, tá, que a gente vai estar disponibilizando com muito conteúdo sobre o V-Ray, sobre como começar a renderizar, tá certo? Como começar a criar suas imagens de forma realista e melhorando o que você já conhece. Para quem já sabe o V-Ray, já tem conhecimento, mas quer aprender uma técnica, um método aí que facilite mais esse aprendizado, tá certo? Não deixa de participar, vai ser uma coisa muito legal. Então, obrigado a todos que já se inscreveram e quem não se inscreveu, se inscrevam aí para poder a gente fazer um grande evento, tá legal? Bom, para a gente poder começar, para poder criar esse efeito do tapete, a gente vai utilizar duas ferramentas, tá certo? A gente vai utilizar a ferramenta Arizan e a ferramenta Sketch UV. O Arizan é uma ferramenta do SketchUp, né, um plugin que você vai utilizar para poder criar modelagens orgânicas no SketchUp. Ferramenta muito legal. Já o Sketch UV é uma ferramenta, né, um plugin para o SketchUp, onde você vai utilizar para poder mapear os objetos de forma correta, tá certo? Deixar os objetos bem mapeados aí na hora que você quiser produzir as suas imagens. Isso é muito importante, tá bom? Então eu vou clicar aqui, olha, no SketchUp. Vou começar aqui a trabalhar e vou começar a modelagem do meu tapete, tá? Para poder começar, eu vou sair aqui de dentro, tá, desse modelo, que é o que a gente vai utilizar. Vou criar o objeto aqui fora, tá certo? Para facilitar a minha modelagem. Então, vou começar criando um retângulo com as dimensões 2, ponto, vírgula, 1,6, tá certo? Então, 2 por 1,60 m. Em seguida, você vai usar a ferramenta empurrar, puxar, para poder dar altura para esse objeto. Nós vamos colocar aqui, olha, vírgula 0,1, apenas 1 centímetro de espessura, tá ok? Esse é a espessura aqui do meu objeto. Em seguida, você vai selecionar todo o seu objeto aqui, olha, e vai utilizar a ferramenta Arizan, tá certo? Ela está aqui, olha. Então, essa ferramenta é uma ferramenta paga, tá certo? Mas você pode entrar no site do fabricante e utilizar ela com a opção Trial, tá certo? Para poder aprender aí, conhecer um pouco da ferramenta. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou primeiro criar subdivisões aqui no meu objeto, tá certo? Eu vou cortar essa malha utilizando a ferramenta de corte, tá certo? Tá aqui, olha. Eu vou selecionar aqui a opção da câmera, projeção paralela, e em seguida vou colocar na opção alto, né, a vista alto, para poder visualizar ele, olha, sem perspectiva. E em seguida vou utilizar minha ferramenta faca para cortar esse objeto. Então, vou aproximar dele aqui, olha, e vou começar a cortar. Olha só, apareceu o ponto médio ali, eu corto ele aqui, olha. Eu vou subdividir ele em vários retângulos menores, sempre selecionando, olha, a opção do ponto médio, olha só. Eu vou cortando para poder criar a minha subdivisão na malha. Então, a partir do ponto médio, eu vou cortando nas duas direções aqui, olha, tá? Na vertical e na horizontal. Em seguida, eu vou cortar apenas agora os retângulos dos cantos, tá certo? Vou cortar só pelos cantos agora. Por que isso? Porque eu quero que o meu tapete ele fique arredondado nessa área daqui, olha. E essa parte ele fique plano, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer, olha. Então vou começar a cortar aqui, olha, no meio. Vou cortando aqui também, olha, tá certo? Já não corto mais todo o restante, né? Eu vou cortando apenas nessa área daqui, olha, tá certo? E continuo subdividindo esse canto dele, ó. Cortei aqui, corto do outro lado e depois corto também na horizontal, olha só.
sempre pelos cantos aqui, olha. Fazendo isso, eu subdividi minha malha de uma forma que eu consigo manter essa parte plana, tá certo? E essa daqui, olha, ele vai criar o arredondamento, tá certo? É isso que a gente quer. Em seguida, você vai usar a ferramenta de seleção para selecionar todo o objeto e depois clicar na opção subdividir, tá certo? Primeiro você vai clicar nessa opção, olha. Então ele vai subdividir a minha malha, olha só. A gente não consegue ver aqui as subdivisões, tá? Porque ele suavizou aqui as linhas. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode clicar várias vezes rápido e aí a gente pode selecionar o objeto inteiro, ó, e ver como é que esse objeto ficou agora, olha, tá vendo? Ó? Todo subdividido, tá certo? Em seguida você vai clicar na opção subdividir e suavizar. Essa primeira opção do Arizan. Então vou clicar nele aqui, então ele vai, olha, subdividir aqui ainda mais, suavizando minha malha. E eu vou clicar no valor 2. Aqui embaixo você vê em quantas seções ele vai estar dividindo a sua malha, tá certo? Então vou clicar aqui, ó, em 2. E depois vou apertar Enter, tá? Ele vai fazer o processo aqui, olha, e ele deixou minha malha mais suavizada. Olha só o efeito que a gente conseguiu aqui, olha. Então eu consegui deixar a borda dele aqui, olha, toda arredondada e suavizada. Olha só que legal. Bom, agora o nosso modelo de tapete já está pronto, tá certo? Já temos aqui o nosso modelo de tapete. O que nós vamos fazer agora é colocar a textura para aplicar neste objeto. Então vou até o Google e vou pesquisar aqui, olha, uma textura para um tapete. Uma boa dica é você usar em inglês, tá certo? Vou procurar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, Modern Carpet, tá certo? Assim, olha, para a gente poder encontrar texturas bem legais aí para poder utilizar. Então, olha, já apareceu aqui, eu vou até imagens. Então, em imagens, olha, ele vai me mostrar vários modelos aí de tapetes que você pode estar utilizando. Olha só que legal, olha, vários modelos de tapetes. Então, vou selecionar aqui o modelo. Eu vou escolher esse modelo aqui mesmo, esse daqui, e vou clicar em visualizar imagem, tá? É uma boa opção para você poder ver a imagem grande, tá? Então, olha, tá aqui, olha, tá o meu modelo aí. Eu vou clicar com o botão direito e vou salvar esse objeto, vou salvar essa imagem no meu arquivo. Então, salvar a imagem como, tá aqui na minha pasta, vou colocar o nome para ele aqui de tapete. Ok. Minha imagem já está salva, agora eu vou voltar para o SketchUp para poder aplicar a textura no meu objeto. Então, vou clicar aqui na letra B, vou criar uma nova textura, tá? Vou colocar o nome para ele aqui de tapete. E vou procurar aqui a minha textura, que está aqui, olha, tapete JPEG, né? Então, vou abrir essa imagem. Bom, o tamanho da imagem aqui, eu vou deixar ele sem alterar, tá certo? Vou deixar ele com esse tamanho mesmo e vou aplicar ao meu objeto. Como você pode ver, o mapeamento dele aqui, olha, não ficou legal, né? Ele ficou bem estranho aqui. É nessa hora que a gente utiliza, olha, essa dica aqui, olha, utilizar a opção Sketch UV, tá certo? Olha, essa opção aqui vai mapear corretamente a minha textura aqui no objeto. Olha só que legal. Vou selecionar a opção, vou clicar no meu objeto, tá certo? É importante você dar um primeiro clique aqui nele, ó. E em seguida você clica com o botão direito e escolhe a opção Planar Map, tá certo? Nesse caso aqui, meu objeto é plano, então é isso que eu quero. Então, vou clicar aqui, ó, Planar Map. Olha só que legal. A textura, olha, já foi mapeada aqui no meu objeto, ó, de forma correta. Olha só que velocidade você consegue aí para poder fazer o mapeamento dos objetos. Vou voltar aqui a minha câmera para a perspectiva, tá? Vou deixar o meu modelo em perspectiva e aqui eu já tenho pronto o meu objeto. Vou clicar na ferramenta de seleção, vou selecionar todo o meu objeto aqui, olha, clicar com o botão direito e transformar ele num componente. Colocar aqui, olha, componente, tapete. Ok, criado aí o meu componente, vou levar agora para dentro do meu espaço, tá certo? Vou clicar aqui, ó, ferramenta mover, pegar um ponto aqui base aqui embaixo, tá legal? Então vou clicar aqui no objeto e vou levar ele para dentro da minha cena, tá certo? Tá aqui, olha, dentro da minha cena, ok. Vou clicar aqui na cena 2 para poder ver como é que está essa visualização. Ótimo, estamos aqui com o nosso modelo de tapete, tá bom? Eu vou renderizar primeiro essa cena para a gente poder ver como é que ela está ficando.
E em seguida criamos a propriedade para criar aqui o nosso tapete felpudo, tá certo? Então vou clicar aqui no render para ver o resultado. Ok, após terminar o render, já podemos ver aqui como é que está a cena. O nosso tapete ele não apareceu renderizado porque eu estou com a opção aqui de substituir os materiais, tá certo? Então só está aparecendo aqui a minha iluminação e o piso. Agora vamos começar a configurar esse material do tapete, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aqui nossa renderização. Vamos até as opções de materiais do V-Ray. A dica aqui é o seguinte, tá? Nós vamos usar uma opção do displacement para poder criar os pelos ali no tapete, tá certo? Essa dica aqui é uma dica muito legal para você poder criar esse mapeamento. Não vamos utilizar imagens como mapeamento, nós vamos usar um mapa procedural do próprio V-Ray. Os mapas procedurais, para quem não conhece, tá, ainda não viu essa palavra também, o mapa procedural nada mais é do que um mapa já pronto, né? O mapa procedural ele cria um efeito de textura randômica, tá? Que ele vai preencher todo o espaço do seu objeto de forma que ele não vai possuir emendas, tá legal? É isso que ele vai fazer. São os materiais que a gente vai utilizar para poder criar efeitos aí. Vamos habilitar o displacement e vamos até a opção de maps, tá? Onde a gente vai adicionar o mapeamento. Então vamos selecionar aqui, olha, o mapeamento splat, tá? Olha aqui, ó. Text Splat. Vou clicar aqui no Preview para a gente poder ver a ideia que ele faz. Ele vai criar essas manchas aqui, olha, tá? No mapeamento. Só que a gente vai querer que tenha um pouco mais de manchas para que a gente consiga criar o efeito do tapete, tá certo? Então vou até a opção Interactions e vou aumentar o valor dele aqui para 10, tá certo? Clicando em Preview, você já vai ver o resultado dele aqui, olha, ele já aumentou a quantidade aqui de pontos brancos. Perceba apenas que nesse caso, interações significa distribuição na malha, tá certo? Por isso que é importante a gente subdividir essa malha no objeto. Lembrando que os pontos brancos aqui no V-Ray significa que esse objeto vai ser alto e o que está preto vai ser baixo, tá certo? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar a altura desse ponto que está branco maior e o que tiver preto menor. A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho desses pontos na opção Size, tá certo? Desses parâmetros aqui, essas duas opções são as que a gente vai utilizar para poder criar esse efeito. Então na opção Size eu vou diminuir o valor dele, ó, porque diminuindo o valor eu consigo uma quantidade maior de pontos. Olha só, Preview. Perceberam aqui, olha? Então agora eu tenho uma quantidade bem maior. É esse efeito que vai criar o pelo ali no meu tapete, tá certo? Então vou clicar aqui em OK. E vou agora aumentar o tamanho desse displacement. Vou colocar aqui o valor 2, para a gente poder começar aí com o efeito. Então nós vamos já ver ele agindo aqui, olha. Nas opções de displacement, desmarca a opção Use Globals, porque se você tiver qualquer outro displacement na cena, esse não vai ser afetado pelas opções globais que existem no Options, tá bom? E uma opção aqui bem interessante para a gente melhorar esse aspecto, tá certo? Que ele vai criar dos fios ali, você vai estar alterando a opção Add Left, tá? Essa opção daqui, olha. Vamos colocar o valor aqui dele de 1, tá certo? Observe que diminuindo esse valor, você vai ter aí um tempo de renderização um pouco maior, tá certo? Que ele vai definir mais as bordas do nosso displacement, tá certo? Nosso mapeamento ali. Então vou colocar o valor 1. E assim vamos ver o resultado do nosso tapete, tá certo? Só que antes eu vou desligar aqui, ó, em Options, a opção Can Be Overridden, né? Para que nosso material apareça na cena, tá? Senão ele não vai aparecer ali. Vou desmarcar e agora vou clicar no Render e ver o resultado final do nosso tapete. Ok, ao finalizar o render, olha só que legal aqui, olha, aqui ficou o efeito do nosso tapete, olha só que legal. Então agora a gente consegue criar, olha, um efeito muito legal, criando esse mapeamento com o splat, tá certo? Aí no displacement. Então esse aqui é o resultado que a gente conseguiu aí com o nosso tapete, tá legal? Bom, você pode estar criando também esse mesmo efeito para poder criar toalhas,
criar até mesmo grama, tá certo? Utilizando esse mesmo efeito aqui do splat, tá bom? Observe que você deve deixar o seu objeto arredondado nas bordas para ele poder criar esses efeitos aqui, olha, no pelo, tá? E não ficar aquele quadrado aqui na borda do objeto. Ok, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam no nosso canal, também curtam nossa fanpage, tá certo? Não esqueçam de se inscrever no primeiro mini curso do V-Ray para SketchUp, que estaremos realizando dia 15 de fevereiro de 2016. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Valeu!